Olá pessoal, bom dia. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Graças a Deus, estamos aqui nessa realidade, né? A nossa consciência está aqui para podermos continuar essa conexão com o nosso Deus, com a espiritualidade, com o Cristo cósmico, né? O nosso Cristo interior, para a gente vibrar nesse amor, nessa alegria, né? Para que as pessoas, pessoal, as consciências que ainda estão aí dormindo, né, pessoal, possa despertar e possa passar, entrar nessa vibração. Porque as pessoas, pessoal, que não estão despertas ainda, elas estão numa vibração baixa, pessoal. É a vibração dos seres que estão no umbral. Entende? Por isso que o comportamento das pessoas são comportamentos que não é, como é que se diz assim, não vai elevar ela. São sempre comportamentos que vai deixar ela em baixa vibração, entende, pessoal? A única saída para essas pessoas é o despertar da consciência dela. Aí, Deus, né? A espiritualidade vai fazer com que ela vibre em energia mais sublime, energias mais sutis. E aí vai começar o seu processo da sua jornada espiritual, da sua consciência. Enquanto você não acorda, não começa a sua jornada espiritual em direção à evolução espiritual, a mundos, realidades superiores, entende, pessoal? Tem que acontecer isso, tá? Então, venham trabalhando incessantemente nos tópicos aí. Ontem eu cheguei tarde por causa de eleição das coisas, né? Que eu gravei o vídeo mais tarde e aí o vídeo só saiu lá para 2 horas da manhã, 3 horas. Eu aí postei aí agora de manhã, né? Antes de eu postar, porque eu dormi, né? Eu só acordei pela manhã, 8 horas para postar. Já tinha visualização, pessoal. Será que alguém estava assistindo na madrugada aí? Perdeu o sono e aí disse: eu vou assistir o vídeo do irmão Samuel aqui para ver se ele. para ver se me dá sono, né? Eu sei que já tinha visualização, né? Antes de eu até para alguns irmãos que eu conheço enviar o meu vídeo, né, pessoal? Entende? Eu digo, graças a Deus, isso significa que tem pessoas, pessoal, já esperando eu gravar o vídeo para poder assistir. Nossa, obrigado. Ela sabe que está fazendo bem a ela, né, pessoal? E é para o bem dela, né? A espiritualidade nunca vai fazer para o nosso mal, pessoal. Tá certo? Então, as pessoas precisam ter esse conhecimento, pessoal. Precisa experimentar esse conhecimento, estar nessa conexão e precisa experimentar. Entende? Então, ontem eu falei foi sobre. Foi o tema de ontem, pessoal. Foi o Cristo cósmico, não foi, pessoal? Entende? E muitas pessoas já assistindo aí, já, sabe? Graças a Deus, porque esse Cristo cósmico, ele tem que brilhar sobre nós. É por isso que o apóstolo Paulo fala: desperta, tu que dorme dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, você tem que despertar, pessoal. Não tem para onde correr. Me diga aí para onde que eu tenho que correr, pessoal. Lá. Me diga aí. Tem algum? Entende? Então, a gente tem que despertar dentre os mortos. Então, dentre os mortos, que mortos é esse? Mortos espiritualmente.
tá? Você pensar que é morto, quer estar parado, né? Como muitos cristãos acreditam que quando a gente deixa esse corpo, o nosso espírito está parado. Mas não é verdade. Mesmo aquele na inconsciência ainda, ele está no mundo espiritual, ele está agindo também. Né? Mas na inconsciência, não consciente. Entende, pessoal? Então, graças a Deus, por que eu estou dando essa introdução toda aqui, pessoal? Porque eu vou falar do tema que eu comentei ontem, quando eu estava gravando o vídeo, né? Vou explicar isso aqui também, para não ficar nada sem explicação. Aqui no meu canal, pessoal, não vai existir pessoas com dúvida, sabe? Porque todos os temas eu vou estudar aqui, trazer um olhar da espiritualidade, né? Trazer um olhar geral de como é que a espiritualidade está pensando esse conceito. Entende, pessoal? Então, cada palavra, cada tema que eu falo aqui, eu vou explicar, pessoal. Se você é uma pessoa assídua nos meus vídeos, vem regularmente assistindo, você vai ver que cada vídeo um está interagindo com o outro, porque eu estou respondendo uma coisa que eu falei no outro vídeo. Entende? É por isso que eu aconselho, né? Vai depender de você, vai depender do seu tempo, da sua disponibilidade que você vai se lançar para essas coisas. Eu aconselho você a vir assistindo, sabe, ali em ordem, porque cada vídeo que eu vou falando, eu venho explicando uma coisa, né, pessoal? Porque você pensa que o conhecimento a gente vai saber tudo assim de vez? Não, porque a gente está numa realidade aqui aonde a gente vai devagarzinho galgando esse conhecimento, né, pessoal? A nossa consciência sabe de tudo quando a gente sair do corpo, tal, entrar em uma dimensão maior, a gente vai saber de tudo. Então, a pergunta que você faz, a resposta logo vem. Entende? É assim que acontece, pessoal. Tá? Mas aqui a gente tem que ir galgando. Então, isso aí, pergunta a espiritualidade. Então, quando você vai pesquisar, tem assunto falando sobre isso. Então, você vai olhar ali naqueles assuntos aonde tem verdade da espiritualidade. Porque em todos os grupos religiosos, pessoal, existe uma fagulha, uma luz de verdade. Agora a gente tem que fazer garimpar, pessoal, para encontrar essa fagulha em cada grupo, em cada conceito. Por isso que eu não adiro a nenhum grupo religioso. Porque eles, a maioria, têm a fagulha de verdade, mas aí tem muitos erros também. Eu não vou falar dos erros aí e tal, eu só vou tirar aquilo que da espiritualidade tem essência de verdade. Então, eu vou chegar e tirar aquilo que interessa para a gente, né, para a nossa consciência, e o resto eu descarto. Mas se você tiver inserido em um grupo, vai ser difícil de descartar se você pegar só o que é bom, pessoal. Porque eles, na religião, eles vão obrigar, você tem que estar daquele jeito. Você tem que estar fazendo isso. Se você não está fazendo, você está contra o grupo, o pensamento. É isso que acontece com os grupos, entende, pessoal? É essas coisas. Então, vamos estudar aqui, pessoal. Vamos estudar nosso tema de hoje. O que é a consagração espiritual? Foi o que eu falei no outro vídeo.
que a gente, aquele que se consagra, né, a Deus, ele entra nessa intimidade com Deus, né? Com o Cristo cósmico, com o Cristo interior. Então, tem que existir essa consagração. Mas o que é essa consagração espiritual? É o que a gente vai estudar agora, né? Aí ele fala, porque, porque temos que, porque temos que estar em nosso propósito. Por que a gente tem que consagrar ao nosso propósito? Por que a gente tem que consagrar o nosso propósito? Porque temos que consagrar consagrar o nosso propósito. Porque, pessoal, quando a gente está no nosso propósito, né, pessoal, a gente a gente está em conexão com esse Cristo interior, com esse Deus, né? Então, por isso que o propósito de vida da nossa alma é importante, pessoal. Porque a gente vai estar alinhado com a espiritualidade, a gente vai estar feliz. Então, quando a gente está fazendo aqui o nosso propósito, a gente sente alegria. Aquilo renova a gente. A gente tem uma alegria de fazer aquilo. Mas quando você está fora do seu propósito, você não sente alegria. Você não sente o sabor. Você não está saboreando cada. Você já viu uma comida, uma pessoa que come assim tão rápido, engole, ela nem sente o sabor da comida, entende? Então, a gente vai comer também, não é só para chegar e tapar a barriga, encher a barriga, não é só para isso, pessoal. Por isso que existe o paladar, a mastigação, porque a gente tem que ir saboreando o alimento. Então, pessoal, quando você não está no propósito, é como você engoliu a comida e não sentiu o sabor. Você está fazendo a coisa, mas não está sentindo. Por causa dessa consagração, desse conexão que você tem com Deus, pessoal. Já pensou, a pessoa engole a comida, qual foi o gosto que você teve? Eu não senti nada. Eu tava com fome, engoli o negócio e... Entende, pessoal? Você precisa o quê? A gente vai fazer o processo de mastigar e depois engolir. Mas através desse processo existe um prazer que você vai sentir em comer certo tipo de comida, né, pessoal? Você vai sentir um prazer. Por exemplo, você come um chocolate. Você vai saboreando, né? Doce, tem assim amendoim no chocolate. Então, você vai experimentando tudo para dar aquela sensação de prazer, pessoal. Porque se você faz o trabalho sem essa consagração, sem essa ligação, você não vai ter o sabor, pessoal. Você vai estar fazendo as coisas sem, como é que se diz? Já pensou uma pessoa não ter prazer? E a gente foi colocado aqui para a gente ter prazer, pessoal. Tanto natural, né? Prazer natural, você sabe qual é quanto o prazer do espírito. Então, esse trabalho, a nossa obra, é o prazer do nosso espírito, pessoal. Ele tem que ter prazer também. Entende? Então, eu tenho que dar essa introdução aqui para você entender sobre essa consagração espiritual, né, pessoal? Então, o que é a consagração espiritual?
Aí ele fala, a consagração espiritual é um termo que tem origem latim, que significa consagratio, consagre, que significa dedicar algo ou alguém a uma divindade ou um propósito sagrado. Então, a nossa missão de vida, pessoal, o que a gente vê aqui é um propósito sagrado. Foi por isso que eu coloquei. Porque temos que consagrar o nosso propósito. Colocar aquilo como uma coisa sagrada para a gente, pessoal. Sabe? A nossa missão de... Por que a gente tem que colocar? Entende? É isso que a gente está estudando. Aí ele fala, é um ato de devoção e comprometimento que envolve entrega total de si mesmo a uma causa ou a um ser superior, que é Deus, né? Ser superior é Cristo interior, o Cristo cósmico. Então a gente vai se consagrar. É por isso que tem lá escrito, eu li ontem, o apóstolo Paulo falou, consagre a sua vida a Cristo. Consagre. É você se comprometer, se envolver totalmente de si mesmo a esse Cristo. Você vai deixar que esse Cristo vá guiar a sua vida. Você vai deixar que ele apareça. E você diminui. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá, pessoal. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque ele não estava querendo que ele aparecesse. Quem tem que aparecer na sua vida, na vida de um espiritualista, de um cristão, de uma pessoa que está buscando esse Deus, ele tem que deixar que apareça, pessoal. Esse é o consagrar. Entende? Quando o seu desejo aparece, as coisas, aí você está se afastando dessa consagração. Você não está deixando esse Cristo aparecer. Você entende, pessoal? Essa é a consagração. Por isso que eu disse que tem a ver com o que eu falei no vídeo de ontem, né? Que talvez vocês vão assistir aí de manhã, porque foi tarde, né? O vídeo saiu 2 horas da manhã, então foi difícil, né? Aí ele fala, na religião, a consagração é frequentemente associada à santificação, à purificação, sendo um ritual importante em diversas tradições espirituais ao redor do mundo. Então, nas religiões, é por isso que as religiões fazem rituais para você ver se você entra em conexão com esse Cristo interior, né? Cristo mesmo passou pela religião que, no tempo dele da consagração, que foi o batismo. Até, como João Batista falou, você vem a mim se batizar, eu que preciso que você me batize, você vem a mim. Ele disse, importa que seja cumprido todas as coisas. Pode me batizar. Mas Cristo precisava? Não, pessoal. Ele não precisava. Mas era o momento ali da religião que estava agindo ali. João Batista estava batizando as pessoas para fazer com que aquele ato, as pessoas se renovassem, entrassem numa conexão com Cristo interior. Se arrependessem dos seus pecados. Então, era uma coisa simbólica que João estava fazendo para que as pessoas entrassem. Mas Cristo precisava, ele já era o Cristo, ele já estava conectado. Né? Aí também, depois daquele, ele recebeu o quê? O batismo no Espírito Santo. É isso? Então, muitas religiões, às vezes, fazem esses rituais seguindo isso para ver se a pessoa entra nessa conexão, nessa consagração com
o Cristo interior com esse Deus, pessoal. Tá? Aí ele fala, a palavra consagração tem origem no latim. Consagratio. Significa se dedicar, entrega a algo ou alguém, né, a divindade, ou propósito sagrado, ou a uma causa nobre. É um ato de devoção, comprometimento e reverência. Então, você tem que ter um comprometimento, pessoal. A pessoa que se consagra a Deus, ele tem um comprometimento, ele não pode estar... por exemplo, eu vou para a igreja, né? Vamos dizer assim, a igreja vai, aceito Jesus, aí me batizo, mas aí o meu ato, o meu comprometimento, não tenho para com Deus. Eu fico fazendo meus desejos. Você não despertou, pessoal, você não se consagrou a Deus. Não existe despertar aí da consciência. Entende? Aí você está na igreja, mas está fazendo os seus desejos, não tem uma consagração para fazer a vontade do Cristo interior. Você está sem conexão. É isso que acontece, pessoal. Tem muitas pessoas assim. Eu digo, nossa, pessoal, para que você está aí? Então, você está querendo fazer uma coisa para mostrar para a sociedade. Você não tem que mostrar nada para ninguém, pessoal. Você não tem que mostrar se você é bonzinho, se você... Você não tem que provar isso para ninguém. Você tem que fazer com que esse Cristo, a sua conexão, seja naturalmente. Então você vai fazer isso voluntariamente, naturalmente, sentindo o sabor de fazer aquilo, a alegria de fazer aquilo. Porque Deus não quer que também você não faça sem alegria. Voluntariamente aquilo com alegria. Deus também não quer. É por isso que tem pessoas até de prazer, tá fazendo as coisas lá que diz que é para Deus, né? Mas tá com a cara feia, ó. Eu digo que foi, deve ser a fome que tá apertando a barriga a pessoa quando fica com fome, né, pessoal? A face muda, você fica de cara feia. A fome não é brincadeira, não, pessoal. Entende? Então, tem pessoas lá dizendo que é obra de Deus, tal, mas com a cara feia, sabe, não tem alegria, você não está sentindo o sabor de estar fazendo as coisas, pessoal. Nossa, pessoal, é por isso que eu já gravei mais de 400 vídeos aqui, já vou para 500 e parece que eu nem senti, pessoal. Porque eu estou fazendo com sabor, com alegria. Cada vídeo aqui você vê meu. Não faz as coisas, pessoal. Se você não está nessa alegria, conexão, é por isso que o apóstolo Paulo fala. Quando fazer as coisas, fazer como fazendo para o Senhor. Como você está fazendo para o Senhor. Você aí vai fazer com alegria, pessoal. Agora, nossa, pessoal, eu sinto muito, né? Que tem pessoas assim. Aí ele fala, a consagração espiritual é um conceito criado para descrever um ato de dedicar a algo um propósito sagrado, que é a nossa missão divina, né? Que é a nossa missão da alma. Ou seja, a Deus. É uma prática que pode envolver agradar a Deus de forma espontânea, sem limitar a obrigação. Então, você vai agradar a Deus de forma espontânea, com aquele desejo de fazer aquilo dele. Isso é uma consagração, sem se limitar à obrigação. Então, quando a igreja começa a obrigar você tem que fazer isso, não é uma coisa, não é uma consagração ao Senhor, não é uma consagração ao Cristo interior. Deus não vai receber essa oferta, pessoal. Esse seu Deus não vai receber, porque Deus quer que seja voluntário e com espontaneidade, com amor de você estar fazendo aquilo. Porque quando tem limitações, limita você e obriga você,
você já saiu do propósito da espiritualidade. Porque o propósito da espiritualidade é que sua consciência esteja livre. É por isso que Cristo disse, para a liberdade que Cristo vos chamou. Então, esse Cristo interior, você tem liberdade. Aí você tem aquela liberdade. Agora você vai usar a liberdade para fazer coisas erradas? Não, pessoal. Quando você usa a liberdade e consagra e faz uma coisa espontânea para Deus, isso é uma consagração a Deus. É por isso, pessoal, eu não coloco aqui para que você é obrigado a dar, é obrigado a contribuir aqui, pessoal. Porque tem que vir essas coisas espontâneas do seu coração. Porque aí você está se consagrando. Você pega e tira aquele, vou depositar lá no irmão Samuel. Aquilo é como uma consagração ao Senhor. Você se sente uma alegria. Eu já tenho aqui testemunho de gente, pessoal, que ela contribuiu para o meu canal, né? Ela sentiu alegria, ela disse, irmão, nossa, que alegria, eu não vejo a hora de chegar o outro mês para eu contribuir, porque eu quero sentir aquela... Ela disse que sentiu uma coisa que ela não sabe explicar, hein? Não sabe explicar, pessoal. Entende? É a alegria dela, porque ela tá dando com satisfação, sabe? Isso é uma consagração, assim. Ela está entendendo que todas as coisas que tem aqui não é dela, pessoal. Nada é nosso. É por isso que o apóstolo falou, nada torcemos para esse mundo e nada podemos levar dele. Você não vai poder levar nada daqui. Entende? Então, como é que se diz? Por isso, pessoal, não pode ser limitado com obrigação. Tem que ser de espontaneidade e de todo o coração, pessoal. Isso faz você se achegar a esse Cristo, né? Por isso que Cristo nos libertou, a gente somos livres para isso. Então, isso mexe com o coração de Deus, né? Mexe, então, vai movimentar. Quando você faz o trabalho da espiritualidade assim, isso move uma energia boa, pessoal, sabe? Positiva. Você acha que eu estou fazendo isso aqui espontaneamente, com alegria, com a vontade de estar? Você acha que não tem uma energia que está sendo movimentada? Tem, pessoal. Porque ele não resiste. Esse Cristo interior, ele não resiste quando você se doa de coração. Entende? Então, a prosperidade, a energia que vai trazer, vai fazer o movimento, tem a ver com essa consagração. Tá certo, pessoal? Aí ele fala, dedicar tempo diário para estudar a Bíblia e orar. Falar de Deus para outra pessoa. Então, pessoal, quando você se dedica um tempo para estudar a Escritura, né, a Bíblia, orar, meditar, não forçado, pessoal. É por isso que eu não falo aqui, eu não dito regra para você. Todo dia, 8 horas da manhã, irmão, vocês têm que acordar, meditar, orar aí, ler a Bíblia e tal. Eu coloco aqui como regra. Eu estou limitando, eu estou obrigando a você. É isso que os grupos religiosos fazem, pessoal. Não pode fazer. Porque se a pessoa está conectada com esse Cristo interior, ela é livre. Entende? Agora, eu aconselho a você. Eu digo, olha, eu aconselho isso. É como eu falei para uma irmã que estava, né, confusa. Irmã, eu aconselho você a escutar meu vídeo. É aconselhável, não é obrigado. Quando existe obrigação, pessoal, já entrou em religião. Você já está preso em uma religião. Você não é livre. Sua consciência não é livre. Entende? Quando existe obrigação disso, daquilo, outro. Ah, você tem que fazer isso. Ah,
você não pode usar isso, você não pode... Já existe aí religião. Até no meio espiritualista, existem esses grupos com conotação religiosa. Tá? Porque não entende que essa consagração tem que vir espontânea da consciência da pessoa. A pessoa tem que tomar consciência. Por exemplo, por isso que eu não forço você a contribuir aqui no meu canal. Vocês têm que tomar consciência, como algumas pessoas aqui já tomaram a consciência de chegar e contribuir. Entende, pessoal? Eu não vou forçar, não vou obrigar você. Você tem que pagar tal para assistir. Não, pessoal. Porque isso aqui isso tem que surgir do seu despertar, você tomar consciência disso, saber que nada é seu aqui, até seu corpo não é seu, tá? Tudo que você tem aqui é da espiritualidade, é de Deus, é do Senhor, é do Cristo que está aí dirigindo a sua vida. Nada é seu. Entende? Você tem que tomar consciência disso. Então, ele diz se dedicar diário. Então, você vai se dedicar espontaneamente, não obrigado. Você não é obrigado a ler a Bíblia todo dia, nem orar, meditar, né? Falar da espiritualidade. Você não é obrigado. Né? Isso tem que vir espontaneamente. Quando vai surgindo aquela consagração, você vai se achegando, ele vai colocando esse desejo em você. Aí ele fala, a consagração pode ser, vamos continuar aqui, pode ser uma jornada espiritual de descoberta que pode moldar a vida espiritual. Então, a consagração é uma jornada do seu espírito, da sua consciência, que você entra nessa jornada e que pode moldar sua vida espiritual. Ele fala, os últimos dias têm sido difíceis. Então, tem sido difícil de a pessoa fazer uma consagração dessa, sabe? Se eu vou tirar um dia aqui para meditar, vou estudar aqui, vou assistir o vídeo do irmão. Você tira, entende? Mas isso tem que ser de desejo, pessoal. Tem que estar no coração. Porque senão não existe consagração. Se é uma obrigação, a religião está obrigando você, você está indo com uma obrigação, não é uma consagração espiritual. Você não está fazendo uma consagração espiritual a Deus, né? Ao Cristo interior. Você não está fazendo. Porque essa consagração tem que vir com espontaneidade. Aí ele fala, a proposta ao pecado, a distância de Deus são constantes. Então, pessoal, a tentação, a coisa para que a gente não faça o nosso propósito, o desejo da alma, é maior do que a gente está fazendo aí as bagaceiras, o nosso desejo, pessoal. Por exemplo, eu tenho o desejo de estar fazendo coisa aqui, o meu ego, de estar fazendo outra coisa, não estar fazendo, gravando vídeo aqui. Mas se eu me alinho a meu propósito da minha alma, eu vou fazer isso com desejo, com alegria. Não porque Deus está me forçando eu fazer isso aqui, pessoal. Você viu que ontem eu disse que eu sentia assim uma energia, uma coisa boa para eu fazer isso aqui. Mas tem pregadores, tem que estão, às vezes, está fazendo o trabalho, mas está fazendo parecendo que é uma obrigação, pessoal. Não. Não é. Você não está consagrando ao Senhor, pessoal. Você não está consagrando a Deus. Fazendo assim, não funciona. Você não move uma energia boa, entende, pessoal? Você tem que fazer espontaneamente, de coração, sentindo o sabor, na hora do fazer, você se alegrando no fazer, isso vai ter diferença. Aí ele fala, e para manter uma vida espiritual diferente, coerente, vibrante, abençoada, é preciso uma consagração espiritual. Então, para você ter uma vida espiritual
diferente, coerente, vibrante, né? Você está numa vibração maior, numa alegria, é preciso você se consagrar espiritualmente. E eu estou explicando, é essa consagração que você tem que fazer espontaneamente. Se for obrigação, você está fora dessa vibração aí. Você está fora da espiritualidade. Aí ele fala, a consagração espiritual significa manter o foco em Deus, viver nele e para ele, e tê-lo como centro de tudo. Então, você estar na faixa, você está na vibração, aonde esse Deus, você vai estar nele, ele pode ser usado pela espiritualidade. Então, tem a ver com o assunto que a gente falou ontem. A gente deixar que esse Cristo brilhe, deixar que o brilho desse Cristo interior, ele ressaia. Então, tem a ver com isso. Ele disse, consagração significa manter o foco em Deus. Então, você está conectado, viver nele. Então, está conectado com ele. E para ele tê-lo como centro de tudo. Então, para ele ter você como centro de tudo, que vai guiar você, pessoal. Essa é a consagração. Mas agora você vai fazer isso, eu sou obrigado a ir lá para a igreja fazer isso. Aí você vai com a cara emburrada. Você não está fazendo para Deus, você não está se consagrando. Você está indo para um grupo religioso, você está fazendo para ver, para agradar, mostrar para o pastor, né? O líder, a pessoa que está lá na igreja, você está fazendo isso. Então, é por isso que eu falei aqui no começo do vídeo, você não precisa mostrar nada para ninguém. Você não precisa mostrar para a sociedade, para a igreja que você é bonzinho. Você tem que estar nessa consagração, nessa intimidade, que naturalmente você vai passar essa vibração, esse sentimento para as pessoas. Tá certo, pessoal? É isso que você tem que fazer. Tá? Não é obrigado, pessoal. Por isso que eu não obrigo a ninguém aqui a assistir meu vídeo, a contribuir comigo. Não é obrigado. Você tem que tomar consciência, despertar para poder você fazer isso, porque você está fazendo como que faz para o Senhor. Entende? Aí ele fala, consagração espiritual, segundo Paulo, né? São Paulo da Bíblia, também inclui apresentar-se a Deus. Aí, ó. Então, é quando você vai consagrar, você vai se apresentar a Deus. Essa apresentação é voluntária. Então, se tem obrigação, pessoal, obrigação, limitação, tá fazendo para vocês os grupos religiosos, não é uma consagração espiritual. Tem que ser voluntária. Então, por isso que sua contribuição para o canal aqui, para ajudar o trabalho, tem que ser voluntária. Então, quando você faz isso, é uma consagração a Deus. Você está se apresentando. Aí ele fala, uma entrega uma entrega livre, porque seu espírito é livre. Por isso que Cristo veio, aquele que está em Cristo, ele é livre. Você está livre, então, você está livre e escolhe fazer essa consagração voluntária a Deus. Nossa, isso, pessoal, vai mover uma energia que você nunca viu na sua vida, tá? É por isso que a pessoa aqui do meu canal que fez isso, ela disse que sentiu uma alegria pessoal. Ela chega a chorar e diz, nossa, eu nunca senti isso, irmão. Eu fui em vários grupos, mas eu nunca senti isso. Ela estava confessando, pai. É uma energia maravilhosa, né? Só vai experimentar isso quem faz isso, essa entrega, né, voluntária, né, livre,
de coração, né? Para Deus, aí ele vai sentir essa energia. Senão você não vai ter essa consagração espiritual. Aí ele fala, o que Deus espera de cada um de nós é a apresentação voluntária e não imposta. Então Deus não obriga ninguém, pessoal. Como é que essas religiões estão obrigando a pessoa aí, pessoal? A pessoa está de cara feia lá, você está fazendo só para agradar o líder, alguém da sua igreja, alguém do seu grupo. Você não tem que fazer isso para agradar ninguém. Você não tem que mostrar isso para ninguém. Você tem que ter esse relacionamento com o seu Deus. É isso que você tem que ter. Então, pessoas que estão conectadas, ele vai entender tudo que eu estou falando aqui, pessoal. Tá? Deus espera de nós, né? De cada um de nós, né? De mim, de você, né? Uma apresentação voluntária. Então, você tem que se apresentar a Deus. Essa apresentação, o apóstolo Paulo está dizendo, essa consagração espiritual é uma apresentação a Deus. Você tem que se apresentar a Deus. Agora você vai se apresentar a Deus. Estou aqui, Deus. Sabe? Parecendo que Deus está lhe obrigando a fazer isso. Aí Deus, não quero assim, não. Eu quero de todo o coração. É por isso que tem que ser de todo o coração, pessoal. Não pode ser, porque você tem que vir com alegria, servir ao Senhor com alegria. A Bíblia fala, você tem que servir ao Senhor, mas servir com alegria. Então, pessoal, essa pessoa que contribuiu no meu canal, né? Ela sentiu uma alegria que ela disse, nossa, irmão, que essa alegria não é daqui da terra. Porque não é uma alegria que você vai para um parque de diversão, entende? Você tem ali aquele momento. Foi uma alegria tão imensa que ela já estava querendo que chegasse o outro mês para contribuir para sentir aquela alegria. Entende, pessoal? Por quê, pessoal? Essa pessoa se consagrou ao Cristo interior, a Deus, entende? É o que o apóstolo fala, consagre ao Cristo, ao Cristo, né? Porque isso é uma consagração espiritual, pessoal. A ele não é imposta, devemos nos consagrar a Deus porque queremos, desejamos isso e desejamos isso. Então, é porque nós queremos e desejamos. Então, a nossa alma, o nosso espírito está desejando isso. E isso, pessoal, move uma energia muito boa, muito gostosa, porque Deus, a espiritualidade, está olhando para o seu ser, ele está vendo que você está fazendo isso de coração, pessoal. Aí, se prepare que esse Deus também vai agir. Então, quando você faz uma ação dessa de coração, uma consagração espiritual a Deus, ele também vai mover uma energia que não tem ninguém que pare. Tá certo? É isso. Então, por isso que a gente tem que fazer. Então, ele disse, Deus, devemos nos consagrar a Deus porque queremos e desejamos isso. Queremos fazer essa decisão de forma livre, do fundo, vocês sabem qual é o fundo? Do fundo do coração. Então, pessoal, é isso. Não tem para onde correr. Se não for lá do fundo, essa espiritualidade está olhando para você. Você não tem que mostrar para ninguém que é bonzinho. A espiritualidade sabe, porque você vai estar com hipocrisia. É por isso que eu falei. Eu digo, muitos grupos religiosos fazendo boa obra, né? Fazendo aí boa obra, mas que não estão nessa consagração, não estão sentindo, pessoal, a alegria
de dar, às vezes está até dando e reclamando, sabe? Não adianta. A espiritualidade está olhando isso, seu. Está olhando. Para que então? Não dê, pessoal. Seja sincero com você. Eu não vou dar porque eu não senti. Você diz, eu não vou dar porque eu não senti nada. Entende? Tem que ser sincero com você. Por isso que eu disse, a primeira pessoa que você tem que ser sincero é com você, pessoal. Quando você ser sincero com você, você vai poder ser sincero com as outras pessoas. Eu tenho aqui gravado um vídeo aí sobre sinceridade espiritual, pessoal. Tá aqui no YouTube. Tá vendo que cada vídeo que eu gravo tem ligação com o vídeo que eu já gravei, pessoal? É isso. Por isso que eu quero que você... não é obrigado. Você pode assistir na sequência que você vai começar a ter um entendimento das coisas, tá? Aí ele fala, consagração espiritual inclui também apresentar a apresentação do corpo a Deus. Então, a gente tem que apresentar nosso corpo, né, pessoal? O que é que ele fala aqui? Porque o corpo é uma fonte, é a sede do pecado. Então, pessoal, ele está falando a sede do pecado, que o nosso corpo tem energias baixas, pessoal. E ela precisa ser trabalhada, sabe? Quando você consagra o seu corpo, você faz com que o seu corpo faça coisas, obras para Deus, isso vai ser uma consagração. Ele fala, quem peca, peca através do membro do corpo. Então, quem fofoca, fofoca com a língua. Quem rouba, rouba com a mão. Que cobiça, cobiça com os olhos. Assim, o corpo precisa ser consagrado. Paulo diz que a consagração espiritual envolve a entrega do corpo. Então, por isso que a Bíblia ele vai fazendo você ter o controle do seu corpo, da energia do corpo. Por isso que a gente trabalha também as energias do corpo, né, pessoal? Não é que a nossa energia do corpo seja mal, ela está equilibrada. Esse é o problema das pessoas, porque as pessoas não estão fazendo o propósito da alma dela e ela está apegada à consciência dela ao desejo carnal. Entende, pessoal? É isso que acontece. Envolve, então, por isso que Paulo diz que a consagração envolve a entrega do corpo também. O seu corpo, você agora está dizendo que está em conexão com a espiritualidade, aí você vai pegar o seu corpo para estar se embriagando, fazendo coisas, se deitando com várias mulheres, fazendo coisas. Você não pode fazer isso, pessoal. Como é que você está com o corpo consagrado a Cristo, pessoal? Entende? É isso. Aí ele fala, consagração espiritual, segundo Paulo, inclui um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Então, por isso que um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pessoal. Mas é uma coisa que você está fazendo como obrigação? Não, tem que ser uma coisa espontânea sua, porque você tem consciência de que o seu corpo não é seu, é da espiritualidade. Você não pode pegar o seu corpo e fazer assim qualquer coisa. Você vai roubar, como ele falou lá, roubar, né, com a mão, com a língua falar fofoca, ou então com os olhos cobiçar alguma coisa. Você não pode fazer isso, pessoal. Tá? Aí ele fala, Deus, o Deus vivo, né? Agradável ao Deus vivo. Significa
dedicação do corpo e da alma para Deus. Deve-se usar toda a energia da vida para o Senhor. Então, você tem que usar essa energia do corpo também, né? Que é um pouco densa, essa energia para você colocar para a vida para o Senhor. Não está totalmente desequilibrado só na energia baixa, pessoal. Você não pode fazer isso, tá? Você que diz que tem um compromisso com Deus, com o Senhor, né? Aí ele fala, a energia da vida para o Senhor. Santo significa a vida reta, pura aos olhos de Deus. Uma vida sem hipocrisia. Então, pessoal, por isso que a sinceridade com você mesmo vai tirar você dessa hipocrisia. Porque quando a gente criou o nosso ego aqui, a gente criou uma máscara, pessoal. Isso aqui, ó, você tá vendo, é um personagem, tá? Você tem que tirar a máscara desse personagem. Você tem que ser sem hipocrisia agora. Porque o que tem que resplandecer em você é o Cristo interior. A luz dele vai ter que sair de dentro, pessoal. Se você fica na hipocrisia, como é que a luz desse Cristo vai brilhar na sua vida? Sem fingimento e sem pecado. Então, sem fingimento e sem pecado, pessoal. Né? Então, estamos nesse processo, pessoal, desse trabalho de a gente estar fazendo as coisas sinceras, de coração, a Deus, entende, pessoal? Você não vai ter que provar isso para mim. Porque tem pessoas que entram no grupo religioso, né? Aí fica mostrando ali que é santinho, não, é tudo certo na frente do líder, do pastor, né? Fica ali mostrando que é. Mas por de trás ele está fazendo um monte de coisa. Para que você está fazendo isso, pessoal? Não está adiantando de nada, a espiritualidade está ali observando. Não adianta. Você está escondendo aí o pastor, bom menino, o pastor ali está ali, falando que você é muito bom, aí você dá lá o dízimo e diz, é isso aí, menino, é isso aí, muito bom. Ele está agradando você falando ali, está agradando ele. Não adianta você fazer isso. Esse fingimento, entende? Essa hipocrisia. Não vai adiantar de nada a espiritualidade. Você não vai experimentar a energia sincera da espiritualidade. Entende? Então, o que é que acontece? É isso que acontece com as pessoas, a maioria que estão em religião, pessoal. Eu sinto muito, mas é a maioria. E eu vi isso pessoalmente, né? Tinha lá os obreiros, né? Dessa igreja. Aí quando o líder veio para essa igreja local, aí o obreiro, rapaz, ele mudou, ele ficou tão bonzinho, pessoal. Quando o líder não estava ali, ele estava fazendo arruaça, né? Quando o líder desse grupo estava no local, nossa, eu olhei assim e digo, nossa, como é que o cara mudou assim de uma noite para o dia? Entende? Então ele estava fazendo aquilo ali na frente do líder lá, para mostrar para o líder, para agradar o líder. Não estava fazendo aquilo de coração, como o Deus estava olhando ele. Não adianta nada, pessoal. Então, para que uma pessoa dessa tá assim no grupo religioso lá? Não adianta. A espiritualidade, você não vai experimentar energia. Entende? Aí ele fala, agradável a Deus significa do jeito de Deus. Então, significa que você está fazendo do jeito de Deus. Aceitável é ele aprovando por ele, fazendo com que as ações e decisões agrade a ele. Então, aceitável é aquilo que está sendo aceitável. Então,
Você está fazendo aquilo por líder lá, religioso na frente. Você está sendo aceitável por líder. Mas para a espiritualidade, para Deus, não está sendo aceitável. Porque não está tendo verdade. Não está tendo sinceridade. Não está sendo voluntário. Sabe? É isso, pessoal. Por isso que quando uma pessoa... muitas igrejas, muitos grupos aí tem... A pessoa recebe um ordenado, né, pessoal? Ela vê, e aí, para saber se a pessoa está fazendo pelo dinheiro ou pela dedicação mesmo voluntária a Deus. Entende? Vai existir isso aí, tá? Aí ele fala, e viver para ele, tudo para ele. Então, tudo é para Deus, né? Por isso que tem a música, lá tem lá o escrito lá no Salmo, né? Não, é Colossenses que Paulo fala, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Os evangélicos cantam, mas eles não entendem o que está falando, que aquilo é uma consagração. Então, porque dele, por ele são todas as coisas. Então, todo o seu corpo, o que você tem aí, seus bens, tudo é da espiritualidade, nada é seu. Quando você está cantando essa música, você está falando isso, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aí o refrão, né? A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Não é isso? Vocês cantam na igreja. Eu vejo. Vocês cantam. Eu até já toquei muito essa música aí. Essa música é muito bonita. É um tipo, uma consagração que você está fazendo para Deus, né, pessoal? Então, todas as coisas é para Ele. Nada é seu, tudo é da espiritualidade, pessoal. E você precisa tomar consciência disso. Quando você não toma consciência disso, você diz, é meu, eu vou fazer meu desejo. Aí as pessoas pedem riqueza, querem coisa para satisfazer o desejo dela. Não entendem ainda, não entende, pessoal. Não entende a espiritualidade. Tem muitas pessoas aí em grupos religiosos que não entendeu as coisas. Tá voando. Aí ele fala, quem vive assim, segundo Paulo, pratica o culto racional. Então, se você vive assim, você está praticando um culto racional. Você não está sendo, não está na inconsciência, você está raciocinando, você está racionando, então você está desperto. Ou seja, adorando a Deus de forma consciente. Então, você está adorando a Deus de forma consciente. Decidido a entender o que se faz e por que precisa ser feito. A consagração espiritual não é um êxtase místico, frenética e fanática. Não é o bom uso. Não, é um bom uso da razão. Então, é um bom uso da sua consciência. Você está fazendo isso porque você sabe. É tudo para ele. Meu corpo não é meu, é dele. Tudo é dele. Então, quando você decide, eu vou consagrar o meu corpo, eu vou ficar na frequência do amparo para ser usado pela espiritualidade, você está se consagrando. Entende, pessoal? Porque a espiritualidade quer usar alguém aqui para trazer a mensagem verdadeira, pessoal. Se você está na hipocrisia, você está fora, você não tem conexão, como é que a espiritualidade vai usar, pessoal? Ele precisa de alguém. Esse Cristo interior, ele precisa resplandecer.
mas a pessoa que está em conexão, tá? Aí ele fala, nos dias difíceis, onde pecar está fácil, né? Precisamos de consagração espiritual. Por isso que precisamos nos consagrar, fazer o trabalho da espiritualidade, tá ali, mas com amor, não obrigado, pessoal. Precisamos mais do que nunca decidir amar, obedecer, servir, adorar, priorizar, buscar e centrar em Deus. Então, temos que buscar isso. Você viu uma corrente? Temos que buscar isso, entende? Entende, pessoal? Temos que buscar essas coisas que ele fala aqui, buscar centrar em Deus, né? Aí ele fala, a consagração é vista como um ato de renovação espiritual. Então, cada dia você está se renovando, pessoal, e de fortalecimento da fé. Então, sua fé vai crescendo, você vai ficando mais firme naquilo que você está fazendo. Aí ele fala, ao consagrar algo ou alguém, a pessoa está declarando sua devoção e sua entrega a um propósito maior. Então, ao propósito da sua alma, ao propósito de vida, transcendendo o mundo material e buscando uma conexão mais profunda com o divino. É um momento de reflexão, de comprometimento que pode trazer benefício tanto para o indivíduo quanto para uma comunidade que está inserida. Então, você vê que quando uma pessoa está nessa consagração, nessa conexão, pessoal, nesse comprometimento, ele pode trazer um benefício. Por quê? Vai trazer um benefício para a vida dele, né? E para a vida das pessoas que estão ali na comunidade, primeira comunidade, a família dele. Então, ele vai ser uma bênção, pessoal. Entende? Então, você transcender o mundo material, as coisas de estar pegado a esse mundo material, é importante, pessoal. Entende? Então, é o trabalhar lá, que ele fala que é o pecado, que são as nossas energias. Por isso que a gente aqui trabalha as energias do corpo, na espiritualidade. A gente faz isso. E isso, a meditação, vai equilibrando essas energias para a gente ficar mais centrado, mais calmo, mais levar uma vida mais serena. Entende? Agora, pessoal, vou parar aqui para como é que se diz? Já tem 1 hora e eu vou continuar a segunda parte, tá certo, pessoal? Daqui a pouco, vou marcar aqui, a gente vai continuar esse tema na segunda parte desse vídeo, tá certo, pessoal? Até a segunda parte.